Uma saudação a todos! Você sabia que uma das igrejas que mais cresce hoje no mundo teve a sua origem quando uma jovem de apenas 9 anos levou uma forte pedrada na cabeça? Você sabia disso? Hoje nós vamos continuar a nossa série A Origem das Religiões. Vamos falar sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então vamos lá, taca a vinheta aí! O Adventismo é um movimento que foi iniciado no século XIX, ali nos Estados Unidos, dentro do contexto do chamado Segundo Grande Reavivamento, que seria, no caso, a iminente segunda vinda de Jesus à Terra. Se formos olhar as raízes desse movimento adventista, temos que citar o famoso William Miller, que alguns aqui no Brasil chamam de Guilherme Miller, mas o nome em inglês é William Miller. Esse homem, que era um fazendeiro, ele começou um movimento chamado de Milleritas, os Milleritas. Ele tinha uma interpretação bíblica que ele começou a desenvolver, e essa interpretação dele lançava luz para um ano de 1843. Este senhor começou a fazer alguns cálculos bíblicos, alguns cálculos escatológicos, e ele, apesar de não ter marcado uma data exata, um dia específico para essa tão esperada volta de Cristo, ele marcou uma época, um período, por volta ali do ano de 1843. Então, ele pegou ali alguns cálculos do livro de Daniel 8,14, Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, você pode ver o trecho que ele se baseou. Só que, como você aí já deve estar imaginando, chegou o fatídico ano de 1843 e nada aconteceu. Passou esse período e as coisas estavam exatamente da mesma forma. Então, ele ficou um pouco desapontado, recalculou, se debruçou lá nos seus cálculos e disse que ele cometeu um erro ali de cálculo e resolveu marcar para o ano de 1844, por volta da primavera de 1844. E aí, muitas pessoas ficaram ali na expectativa, porque o ser humano ele precisa muito de uma salvação imediata, Se chega uma pessoa falando que está próximo a uma grande mudança e que a pessoa pode pegar aquilo ali na vida dele, durante o período de vida dele, a pessoa fica muito animada. Então, durante as décadas que esse homem veio pregando essas datas, ele conseguiu reunir muitas pessoas. Só que também em 1844 veio a primavera, passou a primavera e nada da segunda volta de Jesus. Então, essa data foi marcada como a data do grande desapontamento. E ali ele ficou muito desapontado e aqueles muitos seguidores que estavam todos ali animados, esperando a segunda volta de Jesus, também tiveram esse grande desapontamento. Após esse grande desapontamento, muitos dos seguidores de William Miller resolveram deixar isso para lá e foram tocar suas vidas. Mas muitos desses continuaram seus estudos da Bíblia e descobriram outras facetas importantes, como, por exemplo, a importância do sábado. Tentaram pegar esses cálculos de Miller e readaptá-los, E entre essas pessoas, podemos destacar Joseph Bates e o casal James
e Ellen White. Então, essas pessoas, eles lideraram a formação de um movimento ali, depois desse grande desapontamento, que com o fim se tornou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só que a igreja mesmo, ela foi só formalmente organizada em 1863, já muitos anos depois, quando foi criada a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Dentre essas pessoas que eu citei aqui, que são considerados os que deram início à fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não podemos deixar de destacar o casal White, em especial a esposa, que era chamada de Ellen White. É aí que entra a questão da pedrada, que eu já citei no início desse vídeo. Ellen White, quando ela tinha 9 anos de idade, ela foi atingida por uma forte pedrada na cabeça. Uma garota mais velha atingiu ela com uma forte pedrada. Ela estava com a sua irmã, gêmea, e uma colega quando esse acidente aconteceu. Foi uma pedrada tão forte que ela quebrou o nariz e teve uma concussão cerebral. Esse acidente aconteceu na cidade de Portland. E ela ficou inconsciente por 3 semanas. Esse acidente pode ter contribuído para alguns problemas de saúde que ela teve ao longo de sua vida. E alguns estudiosos especulam que esse acidente pode ter influenciado em muitas das visões que essa mulher teve, essa Ellen White, porque dentro do Adventismo ela é considerada como uma profetisa. E essas profecias, essas supostas profecias e visões que essa mulher teve, foram a base da criação dos dogmas e dos ensinos dessa religião, do Adventismo, né? Os Adventistas do Sétimo Dia. Então, essa pedrada, podemos dizer, que teve um papel fundamental, né, na origem da religião dos Adventistas do Sétimo Dia, porque somente por causa desse acidente é que essa mulher, que é considerada por muitos adventistas como uma profetisa, começou a ter essas visões, né, e começou a fazer profecias, que são a base dos ensinos dos adventistas hoje. Durante muitos anos, esta suposta profetisa, né, ela afirmou ter tido várias visões, várias revelações da parte de Deus, que hoje formam a base das crenças dos adventistas do sétimo dia. Só que, das muitas coisas que ela falou e escreveu, existem muitas controvérsias. Por exemplo, ela chegou a afirmar que comer carne de porco produz lepra. Ela chegou a falar isso, que ela teve essa revelação. Se você olhar no livro Mensageira do Senhor, na página 281, ela fala claramente, vou abrir aspas aqui as palavras dela: o comer porco tem produzido escrófulas, lepra e tumores cancerosos. Então, é uma afirmação assim um pouco peculiar, né? Porque nós sabemos que o mundo inteiro hoje come carne de porco, tirando algumas, por exemplo, algumas religiões como o judaísmo, né? Que segundo a lei mosaica, eles não comem carne de porco. E o adventismo também, que segue muito a lei, né, mosaica, eles guardam o sábado, não comem carne de porco. E o Ellen White chegou a declarar isso, que a carne de porco, ela causa lepra nas pessoas que consomem isso. Mas nós sabemos, né, segundo a medicina, já hoje, muitos anos já se passaram e não há nada de comprovação científica disso, né? Sabemos que qualquer tipo de carne, ela, desde que seja bem lidada ali, no cozimento ou na fritura, né?
Então, nós sabemos que ela não vai transmitir esse tipo de coisa, né? Se tiver alguma coisa ali que possa causar uma doença no corpo, quando você cozinha, você põe numa panela de pressão, você ferve, você frita, aquilo ali você mata todas as bactérias que poderiam causar algum tipo de problema. E especificamente a lepra é uma doença que a gente sabe que não é transmitida assim. Então, você vê que essas supostas revelações ou visões, né, dessa dita profetisa dos adventistas, é, deixa a gente meio assim com o pé atrás, né, pensativo sobre a verdade sobre isso, se isso realmente é uma revelação da parte de Deus, né? Será que é mesmo? O que vocês acham? Muitas pessoas vivem, baseiam suas vidas baseado nessas revelações dessa suposta profetisa. Outra afirmação de Ellen White que causou muita controvérsia na época foi quando ela disse, uma certa ocasião, sobre a amálgama entre seres humanos e bestas, que seriam animais. Uma declaração muito constrangedora, que causou muito problema na época. Eu vou falar para vocês exatamente o que ela disse, abrindo aspas as palavras dela nos seus escritos. Ela disse assim, ó: mas se há um pecado acima de todo outro, que atraiu a destruição da raça pelo dilúvio, foi o aviltante crime da amálgama de homem e besta, que deturpou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. E ela ainda completa: toda espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. As espécies confusas que Deus não criara, resultantes da amálgama, essa tal amálgama entre homem e besta, que ela estava querendo se referir a animais, né, foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio, tem havido amálgama de homem e besta, como pode ser visto nas quase infindáveis variedades de espécies animais e em certas raças de homens. Veja só o que essa suposta profetisa, que dizia ter visões e revelações da parte de Deus, afirmou. Então, é uma coisa realmente muito controversa, né? E isso causou um constrangimento muito grande na época. Veja bem, essa afirmação, né, parece indicar que ela acreditava mesmo em uma união sexual entre seres humanos e animais, né? E que antes do dilúvio eles produziram espécies diferentes, né? Tipo assim, amalgamadas, né? Que Deus não tinha criado. Então, inclusive, ela cita que o resultado dessa relação pode ser visto em certas raças de homens. Olha, que afirmação mais esdrúxula, não é mesmo? Chegando até a referir a certas raças de homens como sendo o resultado, né, de uma relação entre homens e animais. Então isso realmente causou ali, né, um constrangimento muito grande na época, e os seguidores tentaram de todas as formas dar uma branqueada nessas declarações, tentar passar um pano, tentar justificar, não foi bem assim que ela estava querendo dizer e tal. Então eles criaram ali, né, toda uma explicação mirabolante para tentar justificar uma declaração tão esdrúxula dessas que a profetisa deles disse, né, naquela época. É digno de nota que essa questão da amálgama de Ellen White, ela prevaleceu na comunidade adventista, né, por anos. Essa queda do homem, né, envolvendo união sexual de homem com animal, né? Então, a comunidade adventista, ela sustentou essa tese nos escritos da sua dita profetisa e defendeu os seus pontos de vista como sendo científicos. Isso é um fato, basta você analisar os escritos, né, de Ellen White, a reação da comunidade na época.
Tudo mostra que eles realmente estavam ali defendendo esse ponto de vista. Porém, né, foi ficando tão insustentável, que era uma declaração tão esdrúxula, que depois de 1947, a posição mudou. Incapazes de conciliar essa óbvia declaração da sua dita profetisa Ellen White com a ciência, que é algo realmente impossível de você conciliar, né? A ciência com uma declaração absurda dessa. Então eles resolveram mudar totalmente o seu ponto de vista sobre esse assunto, né? E ela não aceitou mais esse tipo de afirmação, a Igreja Adventista, mas somente a partir de 1947. A igreja passou a aceitar uma engenhosa interpretação sobre essas palavras de Ellen White. Ela criou, né, uma explicação que não foi bem assim que ela quis dizer, né? Tentou dar uma branqueada no assunto, tentou passar um pano, né? Tentou ali, através do malabarismo teológico e hermenêutico nas palavras dela, eles criaram lá uma interpretação engenhosa para que não ficasse assim uma coisa tão esdrúxula, né? E essa interpretação que eles fizeram, né, é a que vale até hoje, né, até os dias de hoje. Então, se você hoje chegar para um adventista, né, e falar sobre isso, talvez a grande maioria nem mesmo sabe disso direito, né, dessas interpretações, dessas visões esdrúxulas da sua dita profetisa. Talvez eles nem saibam dessa história direito, né? Porque as religiões não gostam muito, né, de falar sobre os seus erros, né, seus deslizes teológicos. Mas, se você fizer um estudo histórico, você vai achar muita coisa, né, muitas provas documentais, né, e tá tudo lá escrito. Apesar de que, de 1947 para cá, todos os escritos que falavam sobre isso foram tirados, né, das publicações deles. Outra questão que causou muita controvérsia nos escritos e nas supostas profecias, visões, revelações de Ellen White são algumas profecias que ela fez ou que ela afirmou na época e que realmente não se cumpriu, né? Foram um fiasco, né? A mais conhecida delas é quando Ellen White, no auge da Guerra Civil Americana, profetizou, né, que a Inglaterra, olha bem, a Inglaterra iria entrar na guerra, ia declarar guerra aos Estados Unidos e que isso ia começar uma confusão geral, né? E que ia causar uma catástrofe no mundo. E qualquer historiador, qualquer estudioso da história sabe que não teve nada disso, né? A Guerra Civil Americana aconteceu, a Inglaterra nunca se intrometeu nesse conflito, estava lá do outro lado do Atlântico, quietinha lá, deixou eles aí com essa Guerra Civil. Foi uma guerra que durou anos e, por fim, né, acabou essa guerra e não houve nenhuma participação da Inglaterra, não houve nenhuma confusão mundial geral, não houve nenhuma guerra geral. Então, isso está nos escritos de Ellen White e é claramente uma profecia fracassada, né? Uma profecia que falhou. Então, como pode uma pessoa que se diz, né, iluminada por Deus, uma profetisa de Deus, que tem visões, que tem, né, revelações da parte de Deus, fazer uma declaração dessa? Uma declaração que todos viram que não se cumpriu. Na realidade, alguns estudiosos, eles sugerem que a famosa pedrada, olha bem, né? A famosa pedrada que ela levou na cabeça quando era criança, pode ter desencadeado alguns problemas mentais nessa mulher, né? Ela pode ter, através desse acidente, começado a sofrer de doenças mentais. E, partindo por esse ponto de vista,
as supostas visões, revelações, profecias, podem ter sido origem de alucinações e delírios provocados por esses danos cerebrais, né? Esse traumatismo que ela levou. Mas é óbvio que os membros da Igreja Adventista, né, não vão aceitar essa hipótese, essa declaração, né? Eles ficam até nervosos quando você fala isso, mas é uma opção, é uma hipótese que não pode ser descartada, não é mesmo? Se nós formos analisar o assunto, né, sem paixões religiosas, né? Então é uma hipótese que pode ser verdadeira, né? Não podemos descartar esta possibilidade. Mas deixando um pouco de lado essas controvérsias sobre Ellen White, a suposta profetisa que tinha visões e revelações da parte de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi, né, com o tempo, foi crescendo, né, e hoje é uma das igrejas que mais cresce no mundo, né? Eles acreditam, ainda até hoje, que Jesus voltará novamente à Terra. Eles esperam por esse acontecimento, com expectativa, com preparação, né? Eles guardam o sábado, né, que é uma coisa que é bem destacada, né, nos seus dogmas, nos seus ensinos. Eles seguem a Bíblia, inclusive o Velho Testamento, a lei mosaica, por isso é que eles guardam o sábado, não comem carne de porco, né? E também eles são dedicados muito à evangelização, ao serviço social, né? E o Adventismo chegou aqui no Brasil no final do século XIX, sendo estabelecido oficialmente em 1895, no Rio Grande do Sul. Segundo dados da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles possuem hoje cerca de 22 milhões de membros espalhados em 212 países. Olha só, hein? Esses membros estão organizados em mais de 100 mil igrejas que se estendem por todo o mundo. Então, veja, de um começo polêmico, né, complicado, foi crescendo aos poucos, eles foram se adaptando, né, desde aqueles desapontamentos lá de 1843, depois 1844, com William Miller, aí veio o desapontamento, aí alguns ali que seguiam William Miller resolveram continuar seus estudos, entre eles o casal White, que a esposa era Ellen White, que nós falamos aqui, que é considerada uma profetisa, que tem visões e revelações da parte de Deus, e ela começou com essas visões, né, com essas revelações, e foi criando a base dessa Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas conforme vocês viram, há grande chance dessa mulher ter tido alguns problemas, porque ela levou uma pedrada muito forte, né, quando ela tinha 9 anos de idade. Então há uma possibilidade fortíssima dela ter problemas, né, ter tido problemas com esse acidente, né, problemas mentais. Então, o fato é esse, né? Não tem como nós fecharmos os olhos para isso, né? E devido a tantas controvérsias do que ela falou, né? Falou tanta coisa, assim, que causou polêmica, né? Nós falamos apenas algumas coisas aqui, né? Porque se a gente fosse falar todas as controvérsias, nós ficaríamos aqui horas e horas, é muita coisa. Basta você fazer uma pequena pesquisa na internet, você vai ver, inclusive até em sites da própria Igreja Adventista, eles falam de muitas controvérsias que houve no passado, né? Claro, eles tentam dar uma passada de pano em muita coisa, mas eles falam, né? Então, são muitas controvérsias, muitas profecias que falharam, muitas visões e revelações que se tornaram um fiasco, muitas revelações e visões que não tem nenhum respaldo científico, né? E declarações até mesmo constrangedoras, né? Então, conforme nós vimos aqui, eu expliquei algumas delas. Então, isso aí a gente vê que, como qualquer religião, nós estamos fazendo uma série aqui, né, sobre a origem das religiões. A maioria das religiões, elas têm esse modus operandi, né? Eles tentam fazer alguma previsão profética,
né? Tentando pegar esse senso do ser humano, de uma salvação imediata, que o ser humano tem isso, né? Eles tentam trabalhar isso no ser humano e apontando datas para uma suposta volta de Jesus. E quando aquilo falha, eles tentam adaptar, né? Criar novas profecias, novas interpretações, e vão levando aquilo. E sempre há ouvidos atentos, né, que começam a chamar atenção, as pessoas começam a observar essas supostas profecias e começam a acreditar, e vai virando essa coisa, né? Vai crescendo, né? Vai se espalhando pelo mundo. Nós vimos um sistema parecido, tanto nas Testemunhas de Jeová, que eu já analisei em vídeos anteriores, né? Nos Mormons, e agora também na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Inclusive, se você ainda não viu os outros vídeos dessa série que eu falei, primeiro sobre as Testemunhas de Jeová e depois sobre os Mormons, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para que você também assista, né, o vídeo que eu fiz sobre a origem dessas outras igrejas, né, que hoje também são muito grandes no mundo e que começaram, né, também um modus operandi muito semelhante. Você vai perceber isso. E, no mais, era isso que nós iríamos falar hoje, né? E se você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo, né? Então, dá um joinha aí pra nós, clica aí, estoura esse like aí pra nós, viu? Se inscreve no nosso canal, acione o sininho de notificações, comente aí o que você achou, né? Isso tudo faz com que o vídeo seja relevante e que mais pessoas possam assistir no YouTube, né? E também não posso deixar de mostrar o meu livro, né? A Bíblia sob Escrutínio. Aqueles que já seguem o meu canal há algum tempo conhecem meu livro, né? Muitos já leram. Se você ainda não conhece e quiser adquirir, eu vou deixar aqui na descrição os links para que você possa adquirir. Meu livro é vendido nos principais sites de venda online no Brasil, inclusive na Amazon. Se você for lá, tem lá meu livro à disposição, tanto impresso como e-book, que é o digital. Também, se você for no Google, bater lá a Bíblia sob Escrutínio, você vai ver vários sites ali que vendem. E se você quiser adquirir diretamente comigo, eu vou deixar o meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo, eu envio o livro para você, ok? No mais, eu desejo uma excelente semana a todos e até nosso próximo vídeo.